O mundo inteiro assistiu em silêncio ao fim de uma era. Com a morte do Papa Francisco, encerrou-se um capítulo turbulento na história da Igreja Católica. Um tempo marcado por reformas controversas, divisões internas e presságios inquietantes. Agora, sob a sombra de catedrais antigas, um novo nome ecoa pelos corredores do Vaticano: Leão XIV. Mas sua ascensão não foi apenas uma escolha divina. Foi o desfecho de um jogo silencioso, jogado por forças ocultas, alianças secretas e profecias esquecidas. Hoje, vamos revelar os mistérios que precederam a eleição do novo Papa, do aviso sombrio de São Malaquias, as guerras frias entre cardeais e o retorno de velhos fantasmas que sussurram sobre o fim dos tempos. Nos subterrâneos da fé, onde as luzes da razão raramente alcançam, há uma profecia esquecida que agora volta à tona com força aterradora. No século XII, São Malaquias, um arcebispo irlandês conhecido por visões místicas, teria recebido uma série de revelações que formariam o que hoje é conhecido como a profecia dos papas. São 112 lemas enigmáticos, cada um associado a um pontífice da Igreja de Roma. Frases curtas, quase códigos, que parecem descrever com precisão surpreendente a linhagem papal até os nossos dias. O último lema da lista, o de número 112, é o mais temido e misterioso: Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. Segundo a profecia, esse último Papa governaria em meio a grandes tribulações, enquanto a cidade das 7 colinas, Roma, seria destruída. O texto conclui com uma sentença assustadora: o juiz terrível julgará o povo. Fim. Durante anos, estudiosos e teólogos debateram se Francisco era realmente esse último Papa. Afinal, embora não carregasse o nome Pedro, era filho de italianos, ou seja, romano por linhagem. Sua eleição inesperada em 2013, após a renúncia de Bento XVI, um evento raríssimo, já havia despertado alertas entre os que estudam profecias. Mas agora, com sua morte e a ascensão do novo pontífice, Leão XIV, o mundo se pergunta: e se a profecia não tivesse errado, mas apenas começado? E é nesse ponto que os ecos do passado colidem com as sombras do presente. Poucos sabem o quanto o Vaticano se tornou um campo de batalha nos últimos anos. A Igreja de Francisco foi uma igreja fraturada, dividida em 2 blocos irreconciliáveis. De um lado, os progressistas, defensores de uma igreja mais inclusiva, aberta ao mundo moderno, às minorias e às reformas. Do outro, os conservadores, guardiões das tradições seculares, que acusavam Francisco de trair o legado doutrinário dos séculos. O Papa tentou manter a unidade, mas os ataques vinham de dentro, discretos, silenciosos, mas impiedosos. Bispos rebelavam-se abertamente. Cardeais publicavam dúbia, questionando sua autoridade. Rumores falavam de reuniões secretas entre membros da Cúria, tentativas de anular decisões papais e até bloqueios internos para retardar reformas. Com a morte de Francisco, essa guerra oculta atingiu seu clímax. O conclave que se seguiu foi, na superfície, uma celebração da fé. Mas nos bastidores, foi uma guerra de facções. Uma disputa intensa entre os últimos defensores do espírito de João Paulo II e os discípulos silenciosos da nova teologia globalista. A escolha de Leão XIV foi, para muitos, uma surpresa. Um cardeal americano de perfil discreto, que durante anos manteve distância das disputas abertas. Mas aqueles que o conhecem sabem, sua ascensão foi cuidadosamente construída. E não por acaso. Antes de vestir o branco, Leão XIV era quase um fantasma no Vaticano. Sem entrevistas, sem polêmicas, sem holofotes. Mas seu nome surgia frequentemente em listas confidenciais dos papabili, os que secretamente eram preparados para o trono. Nas reuniões privadas da Cúria, em jantares silenciosos com embaixadores e nos arquivos secretos da Biblioteca Apostólica, sua influência crescia como um sussurro. Era conhecido por sua fidelidade à doutrina, mas também por uma certa abertura calculada. Alguém capaz de agradar aos 2 lados, e ao mesmo tempo, não pertencer verdadeiramente a nenhum. Na tarde da eleição, o nome anunciado foi o seu. Mas não demorou para que surgissem murmúrios. Por trás da fumaça branca, teria havido chantagens, pressões geopolíticas, interferência de serviços de inteligência. Vazamentos sugerem que o bloco conservador teria aceitado Leão XIV como um mal menor, mas que, em troca, certos cardeais foram silenciados. Outros, afastados por saúde. E documentos importantes desapareceram dos arquivos. Entre eles,
uma cópia não divulgada do Terceiro Segredo de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas disseram ter visto a Virgem Maria em Fátima. Entre as revelações, havia 3 segredos. Os 2 primeiros foram revelados rapidamente, envolvendo a guerra e a conversão da Rússia. O terceiro, no entanto, foi mantido em segredo por décadas. Quando finalmente divulgado pelo Vaticano no ano 2000, muitos afirmaram que a versão oficial estava incompleta. Teóricos, clérigos e até ex-funcionários da Cúria alegam que o verdadeiro conteúdo do Terceiro Segredo alertava para uma grave crise interna na Igreja, a infiltração de forças anticristãs e o assassinato de um papa em meio a ruínas, talvez uma visão simbólica do colapso espiritual de Roma. Segundo fontes não oficiais, o conteúdo do segredo teria sido discutido às portas fechadas entre Bento XVI e Francisco, e depois trancado novamente nos arquivos. Mas agora, após a morte de Francisco, essa profecia esquecida parece começar a se cumprir. Leão XIV é visto como líder da restauração, ou como o início da revelação. Sua primeira encíclica, ainda envolta em mistério, teria mencionado a purificação da Igreja e os tempos do julgamento. Para alguns, isso é apenas retórica. Para outros, um aviso sutil de que algo muito maior, e muito mais sombrio, está para acontecer. A sucessão de Francisco não foi apenas uma troca de comando. Foi um ritual silencioso de passagem. Um evento marcado por códigos antigos, tensões modernas e forças que ultrapassam os limites do visível. Leão XIV pode ser o início de uma nova era, ou o arauto de uma ruína anunciada. No fim, a profecia de São Malaquias permanece sem resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: as engrenagens do fim começaram a se mover. E agora, como sussurra o Terceiro Segredo de Fátima, resta apenas aguardar pelo juiz terrível. O mais perigoso inimigo de uma instituição não é aquele que a ataca de fora, mas o que a corrói por dentro. Com a morte do Papa Francisco e a eleição de Leão XIV, a Igreja Católica parece ter reencontrado sua estabilidade. Mas essa aparência é apenas a superfície de um abismo. Há décadas, o Vaticano está dividido, e as rachaduras internas já não podem ser ocultadas. Durante o pontificado de Francisco, essas divisões tornaram-se incontroláveis. Ele foi chamado por uns de o Papa da Misericórdia, e por outros, de o herege argentino. Foi aplaudido por modernizar a Igreja, e ao mesmo tempo, acusado de trair suas raízes. Mas essas divergências não se resumem a debates teológicos. Elas escancaram uma verdadeira guerra ideológica travada entre 2 forças antagônicas, os progressistas e os conservadores. O bloco progressista, aliado mais próximo de Francisco, via a Igreja como uma estrutura viva, capaz de evoluir com os tempos. Defendia a inclusão de pessoas LGBTQ+, a comunhão para divorciados, a reavaliação do celibato, a valorização das religiões indígenas e o diálogo com a ciência. Suas fileiras incluíam teólogos, bispos latino-americanos e missionários que viam na figura de Francisco a encarnação de um novo tempo, de uma igreja em saída, como ele próprio dizia. Do outro lado estavam os conservadores, com raízes profundas nos círculos europeus e norte-americanos da Cúria. Para eles, Francisco era um perigo. Um homem que relativizava dogmas, que colocava o humanismo acima da doutrina e que permitia o avanço de ideias heréticas sob o disfarce da misericórdia. A tensão atingiu seu ápice em 2016, com a publicação da exortação Amoris Laetitia. Nela, Francisco abria caminho para que divorciados recasados pudessem comungar, algo até então impensável. 4 cardeais, Burke, Brandimilar, Caffarra e Meissner, desafiaram o Papa publicamente, exigindo esclarecimento sobre possíveis erros doutrinários. Essas dúbias não foram respondidas. 2 dos cardeais morreram pouco tempo depois em circunstâncias que muitos consideraram convenientes demais. Com a morte de Francisco, a luta entre essas facções explodiu nos bastidores do conclave. O que deveria ser um evento guiado pelo Espírito Santo transformou-se em um xadrez teológico e político, com cada grupo articulando alianças, ameaças veladas e votos trocados sob promessas silenciosas. As informações vazadas por jornalistas vaticanistas sugerem que o conclave durou menos do que o esperado. Mas isso não significa consenso, e sim medo. Medo de que a guerra aberta implodisse a imagem da Igreja. Medo de que cardeais mais radicais tentassem boicotar a sucessão. Medo, principalmente, de que certos segredos viessem à tona.
O nome que emergiu da fumaça branca, Leão XIV, representou um pacto de silêncio. Um equilíbrio frágil entre as duas forças, suficientemente tradicional para agradar aos conservadores, suficientemente ambíguo para não ser rejeitado pelos progressistas. Mas sua eleição trouxe também uma nova camada de mistério. Leão XIV, ao contrário de seus antecessores, jamais havia deixado pistas sobre suas preferências teológicas. Seu discurso inicial foi interpretado de 1000 maneiras, cada lado vendo nele o que queria ver. Mas o que mais chamou atenção foi o emblema oculto em seu brasão papal, um olho cercado por chamas, símbolo raramente utilizado, com conotações místicas profundas. Alguns associaram a imagem à vigilância divina. Outros, a uma antiga sociedade de cardeais conhecida como Societas Fidei Obscura, ou Sociedade da Fé Oculta. Durante o conclave, rumores antigos voltaram a circular. Alguns cardeais teriam citado a profecia de São Malaquias, sugerindo que Francisco havia sido, de fato, Petrus Romanus, e que agora a Igreja entrava em uma era pós-profética, sem orientação divina garantida. Outros, mais discretos, falavam da existência de uma carta deixada por Bento XVI pouco antes de sua morte, alertando sobre uma infiltração sutil e persistente na estrutura da fé. Não seria apenas uma disputa entre conservadores e progressistas, mas sim um processo de dissolução orquestrado por agentes ideológicos externos, alguns supostamente ligados a governos, ONGs e até organismos supranacionais. Francisco teria tentado resistir, mas segundo essas versões, foi vencido pelo peso da estrutura, abandonando parte de sua agenda reformista nos últimos anos de vida. Sua morte não apenas encerrou um pontificado, foi, para alguns, a eliminação do último obstáculo para que forças mais obscuras assumissem o controle do trono de Pedro. É aqui que a narrativa se cruza novamente com o terceiro segredo de Fátima. Segundo fontes não oficiais da Biblioteca Apostólica, o conteúdo real do segredo nunca foi revelado ao público. Relatos de clérigos anônimos falam de uma visão dada às crianças de Fátima que mostrava um papa cercado por lobos com vestes de cardeais, enquanto a Basílica de São Pedro ruía ao fundo. Francisco teria tido acesso a esse texto completo logo após sua eleição. O segredo o assombrou. E, dizem alguns, influenciou diretamente suas decisões, inclusive a de preparar um sucessor que pudesse manter algum equilíbrio diante das forças que se aproximavam. Mas ele falhou. E agora, com Leão XIV no comando, o que está prestes a acontecer? Fontes próximas ao novo Papa dizem que há um nome proibido dentro do Vaticano, um cardeal que nunca apareceu em fotos, raramente participa de celebrações públicas, mas que teria sido fundamental na eleição de Leão XIV. Ele seria o verdadeiro arquiteto da transição, e guardião de documentos jamais revelados, entre eles, uma versão anotada das profecias de Malaquias cruzada com trechos do segredo de Fátima. Esse homem, apelidado pelos outros membros da cúria de o Cardeal de Sombras, não aparece em registros diplomáticos. Mas sua presença é sentida. Ele não prega, não escreve, mas observa. E a cada aparição no Vaticano, bispos antigos são substituídos, arquivos são reorganizados, e decisões doutrinárias são discretamente revistas. O que ele está preparando ainda está por vir. A Igreja Católica sempre sobreviveu a crises, cismas, guerras, heresias. Mas nunca antes sua maior ameaça esteve tão próxima e tão bem disfarçada. A divisão entre conservadores e progressistas foi apenas a superfície de algo muito mais profundo. A sucessão de Francisco não curou as feridas, apenas as cobriu com um véu de silêncio. E agora, sob o comando de Leão XIV, esse silêncio parece esconder a preparação para uma revelação final. As profecias falam de ruína, de julgamento, de destruição. Mas talvez o verdadeiro fim não venha com fogo ou espadas. Talvez o fim venha com o som abafado de votos trocados em segredo e a queda lenta, irreversível, da verdade. Na casa do Deus Altíssimo, nem todos os que vestem púrpura servem à luz. O conclave que elegeu Leão XIV terminou rapidamente, ao menos na aparência. Mas nos corredores frios do Vaticano, muitos ainda repetem a frase sussurrada por um camerlengo anônimo: o conclave não acabou. Ele apenas se ocultou. Desde os primeiros séculos da Igreja, os cardeais sempre foram os guardiões da sucessão papal. Seus votos moldaram a história, criaram santos e destruíram legados. Mas no século XXI, quando a Igreja enfrenta sua mais profunda crise espiritual e moral, esses príncipes da fé transformaram-se em peças de um jogo que ultrapassa o visível.
Fontes internas apontam que hoje a Cúria Romana se divide em 3 blocos invisíveis, chamados informalmente de os Três Anéis. Eles não aparecem em documentos, mas seus membros são reconhecidos entre si por símbolos ocultos, jargões codificados e lealdades que não respondem ao Papa. O Anel Carmesim, formado pelos ultraconservadores, deseja restaurar o papado pré-Vaticano II. Seus membros defendem a missa tridentina, o fim do ecumenismo e o retorno ao poder temporal da Igreja. Dizem que entre eles há um cardeal que coleciona relíquias medievais e que ordena exorcismos secretos nas catedrais italianas. Eles acreditam que Francisco foi um castigo necessário, e que Leão XIV será a ponte para a reconstrução do reino de Pedro. O Anel Cinzento, progressistas radicais, querem transformar a Igreja em uma federação espiritual global, dissolver o celibato, reinterpretar a moral sexual e estabelecer um ecumenismo integral com outras religiões. Seus líderes estariam ligados a grupos internacionais, universidades laicas e até lobbies de bioética. Acreditam que o futuro da fé não passa mais por Roma, mas por Davos, Genebra e Silicon Valley. O Anel de Obsidiana, o mais obscuro, formado por um grupo secreto de cardeais sem rosto, raramente vistos, que agem como sombras. Alguns deles jamais celebram missas públicas. Outros vivem reclusos, ocupando apenas cargos administrativos irrelevantes. Mas todos compartilham o mesmo credo: a Igreja deve ser purificada pelo caos. Para eles, o colapso espiritual é inevitável e necessário. Entre os nomes mais temidos do último conclave, há um que quase nunca é dito em voz alta: Cardeal Gregor Schwartz, também conhecido como Cardeal do Norte. Filho de um diplomata alemão e criado em monastérios da Baviera, Schwartz é um teólogo brilhante, fluente em 8 idiomas e com doutorado em simbolismo religioso. Mas sua reputação não vem da academia, e sim do silêncio. Ele nunca sorri, nunca concede entrevistas. Nunca é fotografado fora dos eventos oficiais. E, no entanto, sua assinatura aparece em documentos que moldaram decisões internas nos últimos 3 papados. Dizem que ele tem acesso ao arquivo secreto de Pio XII, documentos que jamais foram digitalizados, contendo previsões geopolíticas, rituais perdidos e cartas trocadas com o ocultista alemão Gustav Meiring. Segundo fontes da Cúria, foi ele quem costurou a eleição de Leão XIV, não por fé, mas por estratégia. Schwartz acreditaria que o novo Papa é um instrumento intermediário, necessário para encobrir os rastros de uma purificação silenciosa. A substituição gradual dos bispos por membros leais ao Anel de Obsidiana. O próprio Leão XIV parece ciente do jogo perigoso que o rodeia. Seu isolamento desde a eleição, a recusa em receber certos cardeais e suas homilias quase apocalípticas indicam que ele está cercado. Nos seus primeiros dias de pontificado, 7 bispos renunciaram por motivos de saúde. 3 nuncios apostólicos foram convocados de volta a Roma sem explicações. Um monsenhor com acesso ao arquivo secreto foi encontrado morto em seu apartamento, de joelhos, com uma cruz invertida desenhada em seu peito. Nada disso foi divulgado oficialmente. Mas dentro da Cúria, os murmúrios se espalham: Leão XIV está sendo vigiado. E há quem diga: preparado para ser substituído. É impossível ignorar, nesse cenário, a presença sufocante do terceiro segredo de Fátima. As descrições vazadas por figuras próximas ao Vaticano sugerem que o segredo não se limitava a visões simbólicas, mas descrevia um conclave dividido entre homens que não serviam a Deus, mas ao príncipe das trevas. Francisco teria interpretado o texto como um alerta sobre os cardeais traidores. E sua resposta foi a tentativa de promover transparência, sinodalidade, diálogo, medidas que falharam, segundo alguns, porque ele não entendeu que a guerra já estava perdida. Leão XIV, por sua vez, parece ter lido o segredo de outra forma. Suas ações sugerem que ele crê que o processo profetizado não pode mais ser evitado, apenas administrado. Nos subterrâneos do Vaticano, onde turistas jamais pisam, há corredores fechados há séculos. Ali estariam sendo preparadas salas para uma eventual transferência de poder total para uma nova cúpula teológica, fora das estruturas tradicionais. Alguns acreditam que o cardeal Schwartz deseja instaurar um governo eclesiástico paralelo, uma espécie de igreja dentro da igreja, controlando doutrina, finanças e comunicação, usando Leão XIV como fachada, até o momento certo para a transição final. Outros acham que tudo é paranoia. Mas nos últimos dias, arquivos inteiros da Congregação para a Doutrina da Fé foram digitalizados e criptografados.
e os servidores principais do Vaticano foram conectados a uma rede privada que responde apenas a 3 cardeais, cujos nomes não aparecem no anuário pontifício. A sucessão de Francisco não foi apenas a passagem de um cetro sagrado, foi o início de um ritual oculto. Entre cardeais que servem à tradição, outros que servem ao mundo, e alguns que servem a si mesmos, o verdadeiro trono de Pedro pode já estar vazio. A profecia de São Malaquias, as divisões internas, o segredo de Fátima e a ascensão dos cardeais sombrios convergem agora para o mesmo ponto: a revelação final daquilo que realmente reina dentro da cidade do Vaticano. E se, como disse o próprio Francisco em uma reunião privada pouco antes de morrer, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus, então talvez o próximo passo não seja escolher um novo Papa, mas sim, reconhecer que já não há mais um. Eles não acreditariam, mesmo que vissem com os próprios olhos. Palavras supostamente escritas por Irmã Lúcia, em 1944. O mundo acreditava que o terceiro segredo de Fátima havia sido revelado integralmente no ano 2000, quando o Vaticano publicou uma visão simbólica: um bispo vestido de branco caminhando por uma cidade em ruínas, sendo morto por soldados. A Igreja declarou tratar-se de uma imagem figurada do atentado a João Paulo II e das perseguições do século XX, mas muitos nunca aceitaram essa versão. E entre estudiosos, videntes e até prelados, surgiu uma certeza quase clandestina: essa não era a totalidade do segredo. Segundo relatos vazados por clérigos próximos a Bento XVI, o verdadeiro conteúdo do segredo teria sido escrito em uma segunda carta, selada com instruções claras de que só poderia ser aberta após 1960, pois só então seria compreendida. Essa carta, cuja existência o Vaticano jamais confirmou oficialmente, conteria uma profecia tão perturbadora que, ao lê-la, João XXIII teria empalidecido e se recusado a divulgá-la. Dizem que Paulo VI chorou ao ver o conteúdo. João Paulo I quis abri-la ao público, e morreu 33 dias depois. João Paulo II leu a carta, mas preferiu apresentar a versão simbólica, talvez para evitar um colapso de fé global. Mas foi Francisco quem, ao assumir o papado, ordenou que o texto fosse digitalizado e analisado por especialistas em criptografia esotérica. E o que teria sido descoberto abalou o próprio conceito de sucessão apostólica. O conteúdo, mantido em latim arcaico, fazia referência a uma grande corrupção no coração da Igreja e ao surgimento de pastores vestidos como cordeiros, mas com a voz do dragão. Fala de um tempo em que o Papa deixaria de ser reconhecido pela maioria dos fiéis. Um tempo de falsos conclaves, de doutrinas divididas e de um poder espiritual tomado por mãos que não receberam a unção. Em determinado trecho, lê-se: "E verás 2 papas, e nenhum será meu servo. E a sé de Pedro será uma sombra, onde as serpentes fazem ninho." Mas o trecho mais sombrio diz: "Quando soar o nome do leão entre as colunas, saberás que é chegado o fim do ciclo. Pois o leão rugirá com a voz do homem, mas seu coração não será mais de carne." Foi esse último versículo que aterrorizou Francisco. A menção ao leão, nome escolhido por seu sucessor, parecia apontar diretamente para o que ainda viria. Alguns dentro da Cúria sugerem que Francisco acreditava que Leão XIV seria o Papa do fim, o último a ocupar o trono antes da grande revelação. E por isso, aceitou a própria morte em silêncio. Nos dias que antecederam sua partida, Francisco foi visto caminhando sozinho pelos jardins do Vaticano, sempre após a meia-noite. Um guarda suíço teria relatado que ele murmurava orações em latim, repetindo o nome de Lúcia, a vidente de Fátima, como um mantra. No seu testamento espiritual, deixado selado, escreveu: "O segredo não foi apenas sobre martírios, foi sobre traição, a maior de todas, não no mundo, mas no altar." Hoje, sob o papado de Leão XIV, o conteúdo total do terceiro segredo permanece oculto. Mas os sinais da profecia parecem se cumprir um a um. A divisão total entre cardeais e bispos. A ascensão de grupos ocultos dentro da hierarquia. A instalação de uma estrutura paralela à Igreja oficial. E a suspeita crescente de que o verdadeiro sucessor de Pedro jamais ocupou o trono. Se Malaquias estava certo, Leão XIV é o último nome. Se Fátima foi lida corretamente, a Igreja já entrou em seu estágio terminal. Mas a pergunta que paira agora como uma neblina espessa sobre o Vaticano já não é quem será o próximo Papa. A pergunta real é se ainda há um Papa.
Ou se, como sussurraram os monges antigos, a sé de Pedro foi abandonada, e o que reina ali agora não é um sucessor de Cristo, mas o herdeiro das trevas. As homilias evitam pronunciar o nome. As catedrais permanecem em silêncio. E nas vestes dos cardeais, há mais peso do que fé. O ciclo se encerrou. A sucessão terminou. O centro ruiu. O que resta é apenas um simulacro de poder, uma estrutura vazia iluminada por velas que já não queimam por dentro. A profecia não falava de destruição. Ela falava de substituição. E essa troca já aconteceu. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários sua opinião. Leão 14 é um novo começo, ou o fim de tudo? Inscreva-se no canal para mais histórias ocultas, profecias esquecidas e verdades que poucos ousam encarar. O silêncio acabou. Agora, é sua vez de falar.